Os filhos precisam dos pais. Eles estão dispostos a sacrificar a própria vida para nos ajudar a colocar a ordem em relação ao futuro. Eles fazem tudo pela gente. Tudo, inclusive colocar a própria vida em risco. Quando você fala que o amor necessita de ordem, Sim. Dentro dessa ordem está o limite. Sim, exatamente. O limite é mostrar para a criança a realidade. Os limites de onde ela pode ir ou não ir. Para que serve? Que eu falo que o amor precisa de ordem. E a ordem para a criança é mostrar o limite. Eu falei, exatamente, a criança não entende o limite. Tá? E o que é o limite na vida de uma criança? É você ensinar para ela a usar o que ela tem com qualidade, com valor. Então, uma criança chega na vida, ela tem tudo. As pessoas falam para mim, Mirela, mas isso pode? Eu falo, pode, mas tem consequência. Pode tudo na vida. Pode, inclusive, se matar. Mas toda escolha tem uma consequência. Compreende? E são os pais que precisam ensinar para a criança como ela usa o que a vida dá para ela. Então, o limite, na verdade, é uma advertência para mostrar para o filho a qualidade que ele tem que ter daquela experiência. Compreendem? Quem é a pessoa dentro da família que mais ensina a criança sobre o limite? O pai. Porque o pai frequentemente é um enfrentamento. Porque o pai desafia a criança. E frequentemente a mãe protege. Mirela, lá em casa é diferente. Eu que desafio a criança e o meu marido protege. Por um simples motivo. Você criticou a sua mãe, não concordou com ela do jeito que ela é. Então você desenvolveu mais o seu masculino. E encontrou, bem devagar, pessoal, bem devagar. E encontrou um pai que criticou o próprio pai e desenvolveu mais o masculino, o feminino. Então não importa quem vai pôr limite, a criança precisa. Ponto. A criança precisa do limite. Porque é o limite que ajuda ela a aprender a preservar a vida. Compreende? E na adolescência é exatamente o momento onde eu vou para a vida e começo a perceber que eu tenho tudo e que eu posso usar tudo desenfreadamente. E se na minha casa eu não aprendi a compreender o uso do que me dão, porque tudo, gente, tem a ver com dose. Tudo tem a ver com dose na vida. Não é? Na dose adequada, a maioria das coisas funciona bem. Mas quem não aprendeu, vai usar tudo desmedidamente. Então, frequentemente, quando a mulher respeita a autoridade desse homem dentro de casa, enquanto força masculina que ela não tem. Ela pode ter se apoiado no pai, ser filhinha do papai, né? Saber tudo, ser conectada com seu pai, que ela é uma mulher, ela não é um homem. Então, competir, o que acontece? A ordem natural das coisas, aí a gente já está falando de casal, tá? Vamos seguir aqui no conteúdo. A ordem natural das coisas é, se eu vim da minha mãe, eu tenho a força feminina e vou em busca de um homem que tem a força masculina. Não é? Ele traz o que falta a mim e eu levo o que falta a ele. Olha lá. Vamos passar. Isso, o casal se encontra para isso. O homem traz para a mulher o masculino. A mulher traz para o homem o feminino.
E assim eles se completam e seguem adiante. Quando uma mulher, ela não se alegrou com a mãe dela, ela criticou a mãe dela, ela julgou, a tendência dela é desenvolver mais a relação e a proximidade com o pai. E aí ela fica conectada com a força masculina. Quando um homem não concordou com o pai, criticou o pai, quis ser melhor do que o próprio pai, ele se conectou com a força da mãe, que é feminina. Percebe? E aí, Bert Hellinger chama, para ilustrar isso, de o filhinho da mamãe e a filhinha do papai. O que ele quer dizer com isso? A filhinha do papai cresce sem limite, porque quem ensina uma mulher como ela deve se portar é a mãe. Então hoje eu fui tirar umas fotos ali, a Larissa, minha secretária, é fotógrafa. Eu chego, ela fala, vamos fazer umas fotos. Aí tô ali, ela tá assim pra mim assim, não, abra um pouquinho os seus pés, mais um pouquinho, abra um pouco mais a perna, doutora Mirella, mais um pouco. Aí ela, a senhora pode abrir um pouquinho a perna? Daí ela perdeu um pouco, eu passei tipo, a senhora pode abrir um pouquinho mais as pernas? Aí eu falei, olha, se eu fizer um esforço muito grande, eu vou conseguir, mas lá em casa, minha mãe me ensinou que moça fica de pernas fechadas. Ela morreu de rir, mas é verdade. O essencial, as mulheres hoje não sabem sentar de pernas fechadas. Gente, as mulheres hoje não sabem nem se sentar. Não é? Quem ensina como se comportar na vida para uma mulher da essência feminina é a mãe. E eu não estou falando no detalhe, né? Eu contei um detalhe só para vocês entenderem. Meu pai nunca saberia me ensinar a sentar de pernas fechadas. Concorda? Eu lembro de uma cena, eu adoro contar esse exemplo. Eu falo que meus sobrinhos, afilhados principalmente, eles são grandes contribuintes da aula, que eu conto e ainda conto o nome deles. Eu acho que eu não contei isso aqui para vocês ainda não, porque eu conto nessa aula. O Rodrigo chega um dia, a gente tinha acabado de almoçar, e todo mundo sentado, depois do almoço, tomando café, eu, minha mãe, minha cunhada e meu irmão mais novo. E aí chegou o Rodrigo, minha cunhada Darlene. Aí ele chega, mamãe, 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 chorando, né? Dramático. Ela olhou, o que foi, Rodrigo? Ele, meu Bilal, bem assim, meu Bilal tá doendo muito. Aí ela olhou para ele, olhou para o Valder, que é o pai, ele continuou estático. Ela olhou para mim, olhou para minha mãe não falou nada. Ela olhou para mim, aí eu senti a pressão, né? Eu fui a última. Aí eu virei para ela e ela falou assim, aí tipo assim, me ajuda, né? Aí eu pensei assim, eu não tenho Bilal. Na minha casa é Bilal que a gente chama, tá? Para as crianças. Aí eu pensei, eu não tenho Bilal. Aí eu virei pra ela e falei assim, Darlene, você tem Bilal? Né? Tipo assim, ela, não, Rodrigo, eu não tenho esse negócio não, pergunta pro seu pai. Aí ele tava chorando, aí de repente, pergunta pro seu pai. Ele fez assim. Aí ele olhou pro pai dele, aí aproximou perto do pai, ele já tava assim, né? Ele aproximou perto do pai. Pai, meu pilula tá doendo. Falei, Rodrigo, baixa essa calça. Eu, nossa, o que será que é isso? Baixa essa cueca. Aí o Rodrigo foi e baixou a cueca. Segura esse pinto. Aí as mulheres da mesa tudo, oh meu Deus, né? Aí ele segurou. Segura firme. Segurou. Coloca pro lado. Com a outra mão, Rodrigo. Aí. Agora sobe a cueca. Aí subiu ele. Ai, que alívio. Eu não entendi bem o que aconteceu nessa conversa, mas funcionou, né? Que dia que uma mãe pode ensinar isso para um filho? Gente, eu fiquei chocada, eu falei... Aí um dia uma amiga minha me liga. Amiga do céu, tô desesperada, o que foi? Não, eu vou ter um troço aqui em casa, eu vou ter um troço. Aí eu falei, o que foi? Não, o fulano, falou do filho dela, né? 7 anos de idade. Tá
Aqui em casa, ele colocou a fita do El Chan e ele tá desfilando na minha frente de barraca armada. Depois ela me mostrou a cena. Ela disse que a televisão estava lá, ela sentada vendo televisão. Aí ele foi lá, mãe, vou pôr um negócio aqui pra gente ver. Pois. Aí ela sentada no sofá, ele passava assim, ó. Aí eu olhava pra ela. Aí ele virava. Passava de novo. Ela, amiga, o que eu faço? Eu não tenho noção nenhuma. Tchau, depois você me conta. Não é? Esse desafio é do pai, gente. Ele tá querendo saber o que ele vai fazer com aquilo. Não é não, Rodrigo? A mãe pode ensinar isso para um menino homem? Não pode, gente. As coisas da vida, elas são muito próprias, naturais. Sim, mas ela não é sozinha. O seu filho não tem pai? Não, que você... pai dele nunca estava lá. Sim, e você nunca respeitou. Porque se você tivesse respeitado que o pai dele está lá no corpo dele. Que estava no corpo eu respeitei. Não respeitou. Mas não estava lá para educar, para ajudar, para limite. Sim, ele não estava porque você não deu espaço. Mas ele estava. A mulher, quando ela concorda e respeita o pai na criança, nesse momento ela tem uma intuição, ela fala, meu filho, o que seu pai falaria se você te visse assim? Ou ela diria, meu filho, não sei o que está acontecendo aí não, liga lá pro seu pai e pergunta para ele. Esse pai ia ser obrigado a se envolver na tarefa, compreende? É igual essa minha cunhada, ela podia ter ido lá, né? Não, deixa eu resolver, o que é isso? Porque o pai ficou como? Qual foi a reação do pai? Parado, estático, não se moveu. Os pais não se movem quando é para fazer pelos filhos, porque eles sabem que isso deixa a criança aleijada. Agora a mãe se move por ela, pela criança, pelo pai, por todo mundo. Depois ela reclama que está sobrecarregada. Aí ela vai ver o filho crescer mais conectada com a força feminina do que com a masculina. E a filha mais com a masculina do que com a feminina. Aí você pensa que a filhinha do papai é masculina? Você olha para ela é masculina? Não, ela é uma Barbie. Lindinha. Perfeitinha. Porque como ela vai encantar? De que maneira ela vai encantar os homens? Com a perfeição da lindeza. Ela seduz pela beleza. Só que isso não sustenta nenhuma relação. Nenhuma relação. Um homem precisa de mais. Mais do que uma mulher bonita e sedutora. O filhinho da mamãe não respeita as mulheres. Frequentemente é aquele que sabe seduzir, porque afinal de contas, né, a mamãe ensinou para ele. Sabe encantar. Sabe atrair. São os Dom Juans. Sabe? Só que na hora de fazer o essencial, o compromisso, a responsabilidade, ele pula fora. Ele não se envolve. Um homem aprende a ser um homem e trazer uma mulher para ele é com o pai. Concordando com o pai dele. Assim. Sabe por quê, gente? Por muitos anos eu me perguntava, gente, o que acontece nessa história de relacionamento de casal, né? Então, para mim, sempre foi muito claro que uma mulher busca. Claro, né? Minha força principal é a feminina. Então, eu sempre percebi claramente dentro de mim que a mulher precisa e busca segurança. Compreende? Ela precisa e busca estar segura. E segurança não tem a ver com fidelidade. E segurança não tem a ver com dinheiro. Segurança tem a ver com postura. Ela sentir que aquele homem é capaz de fazer o essencial pelos filhos dela. Se ela morrer. Porque quando a mulher engravida, ela fez um pacto de morte. Então ela quer saber, esse homem que está comigo, eu posso contar com ele? Ele é confiável.
para seguir com as crianças. Então a segurança para a mulher é uma postura. Esse homem, ele vai conseguir prover a nossa família. Então a mulher busca segurança. Por isso que muitas vezes você vê uma mulher casada com um homem que trai, apronta, e ela não sai. Porque ele pode fazer o que for, mas ele dá segurança para ela. Que não tem nada a ver com dinheiro. Ok? E aí eu fiquei por muito tempo assim no consultório atenta. O que os homens procuram, né? O que os homens buscam numa mulher? Até o dia então que eu percebi isso de uma maneira muito intensa. O homem busca acolhimento. O homem busca o aconchego, o conforto que o feminino traz. Ele precisa disso para continuar sendo o cara que vai dar segurança. E é essa troca no casal que vincula. Essa troca no casal que dá força para seguir a vida adiante juntos. É essa troca, a troca necessária. E isso fortalece. Porque o homem traz o que falta à mulher. A mulher traz o que falta ao homem. Agora, o homem que está mais conectado com a mãe dele, ele não transmite segurança. Ele às vezes quer impressionar, ele quer seduzir, ou ele não sabe seduzir, ou não precisa saber seduzir, não. Ele precisa dar segurança. Conhece, João Pedro? Um homem que dá segurança para a mulher? Sim. Só. A mulher segura, ela fica. O que acontece se esse homem não é conectado com a mãe? É esse tipo de homem? Aí, geralmente, ele tem uma mulher na mesma medida. Que é aquela mulher que precisa dar demais. Conhece? Dá, faz tudo, assume o papel de todo mundo, interfere na vida de todos, porque só essa mulher, ela só dá conta desse homem, porque assim ela sai com um discurso assim: gente do céu, eu faço tudo por essa família, eu faço tudo, porque ele é um incompetente, percebe? E aí ela tem um homem que ela merece e vice-versa. Sim, porque nós tratamos o nosso parceiro exatamente do jeito que nós tratamos os nossos pais. Quem se alegra com a mãe, se alegra com o parceiro. Quem se alegra com o pai, se alegra com a parceira. Percebe? Quem critica a mãe, claro que precisa encontrar um homem que vai provar que essa vida não presta. Essa vida que ela tinha que me dar e me obrigou a ficar. E está exigindo que eu viva até hoje. Gente, é sempre a mesma medida. E aí é lógico que ele vai encontrar uma mulher que se porta como se não precisasse dele. Como se ele fosse um incompetente. Gente, a vida é perfeita. Aí ela subestima ele. Aí ela trata ele como um menino que não sabe aprender a fazer as coisas. Às vezes até como um retardado. Mas é possível sair? Sim, qual é o caminho? Qual é o caminho? Não é só essa relação do menos. A vida vai para o menos. E qual é o efeito mais trágico disso? Os filhos. Porque se fosse só a vida desse casal, gente, isso é bíblico. O que diz a Bíblia? Para quem acredita. Os inocentes pagam pelos pecadores. Sim, os filhos sacrificam a própria vida para fazer com que esses filhos voltem para os pais. Porque depois de apanhar aqui, aí julgou, criticou, excluiu, achou que a mãe era péssima mulher, aí ela percebe assim: nossa, não é tão fácil. Sinto muito, mas se eu te critiquei. Só que tem gente que morre sem fazer esse movimento. Tem gente que só faz depois que os pais já foram. A mulher com a mãe, com o pai dela, o homem com o pai, com a mãe dele.
Com os dois, é a soma dos dois. Gente, vocês não entenderam isso até hoje, desistam. É só isso, o curso é só isso. Só isso. Perceber o sentimento que está no seu corpo e desenvolvê-lo. No seu corpo está a presença dos seus pais e a soma de todos os seus antepassados. O movimento, o sentimento que se encontra lá é o que você transmite do mundo e é o que você recebe do mundo. É só isso. Então, se eu percebo que o sentimento que eu estou transmitindo, a postura que eu estou tendo está me levando para o menos, compete o quê? Mudar a postura. Em relação a quem? Aos meus pais. Mirela, tudo termina com os meus pais? Não. Tudo começa com os seus pais. Ponto. E é isso. E ponto. Só isso. E ponto. A vida é simples. São atitudes, porque nós estamos lidando com sentimento. Ela não cala a boca. Percebem? Você está me tratando igual você faz com a sua mãe. Eu já te disse isso desde a primeira aula. Você não está recebendo o que eu estou te dando. Fecha a boca. Senão não vai mudar, Camila. Eu saio daqui, minha vida segue. Essa tarefa, cumprir aqui com você, ela é difícil. Porque eu tenho que estar muito desapegada com a opinião de vocês. E tu? Vocês fazem o que quiser com o que eu dei aqui. Vocês já me pagaram, estamos livres. Cada um segue seu caminho. Mas a sua filha precisa de você. Então, quando você fica desse jeito, você está recusando e receber o que eu estou te dando. É tão simples. Só suporta. Percebe que você insiste? Esse é o padrão. A gente repete o padrão inconsciente da gente o tempo todo. Fecha a sua boca. A vida já está te mostrando tudo. Você mesmo falou tudo. Deus está sendo tão bom com você. Ele está te mostrando todos os caminhos. Deixa eu dizer como Deus funciona com a gente. Quando eu falo Deus, a força que você quiser acreditar. Ele já te deu tudo. Ele já te deu tudo. É a maneira que você usa o que Ele te deu é que vai dar resultado na sua vida. Mas Ele continua te mostrando as coisas. E Ele usa as pessoas, as circunstâncias, tudo para a gente perceber. Faz sentido para vocês isso? Então você pensa assim, nossa, acordei hoje, vi uma frase, parece que ela falou comigo. Eu acho tão bonitinho no WhatsApp, no Instagram, é assim, eu ponho lá uma mensagem, mulher que faz isso. Essa foi pra mim, não foi? Nossa, você adivinhou? Você sonhou comigo hoje? Era pra mim, não era? Eu falo, claro, lógico que foi, era. E era. Porque a vida usa a gente. Usa a mim para servi-la, usa elas para me servir quando elas mostram que eu estou no caminho, que está contribuindo. Percebe? Você só tem que acolher. E quando você fica nesse pensamento, o que você está fazendo? Ao invés de você deixar o copo encher, você está querendo mais. Não, é pouco, mais, é pouco, é mais, é pouco, é mais. Eu já estou explicando aqui o óbvio. Tem 7 aulas, nós estamos só falando o óbvio. Percebem? E não tem nada mais a se fazer, a não ser cuidar do sentimento e aprender a transformá-los. Eu não posso dar para vocês mais do que o que eu estou dando. Não tem jeito, o que eu vou fazer? Mas vocês se comportam comigo como se eu fosse a mãe. Eu vejo aqui na expressão de cada um, me tratando exatamente como trata a mãe. Tá tudo certo. Só que a minha tarefa aqui é mostrar para vocês. E a escolha que você faz, então eu falo para você, fique em silêncio, ouça seu coração. Já tá aí. É aqui, é aqui, é aqui. Aí, continua. Mudar o padrão de comportamento inconsciente é uma decisão e uma disciplina. Não é saber. Não é entender, não é mais, não é volume. É um sentimento que você muda as circunstâncias. Daqui a pouco esse sentimento que está vindo para o mais, ele vai para o menos, você tem que mudar ele de novo. Então eu vou dizer de uma maneira clara, fecha a sua boca. Porque quando você abre fazendo pergunta, você está deixando escapar o essencial.
Compreendem, gente, o que eu estou mostrando para vocês? Isso é um presente para a gente na aula, a gente poder perceber isso. Porque lá fora, vocês vão precisar usar o que vocês têm aqui, entende? E aí, eu tenho alguns alunos, poucos, que saem daqui com uma teoria linda. E os efeitos na vida, eles chegam para mim, Mirela, eu entendi, eu mudei. Eu falo, não mudou. Como é que você sabe que eu não mudei? Os efeitos. Aí quando eu falo isso, aí a pessoa quer me convencer que ela mudou. Eu falo, tudo bem, você mudou, mas não na proporção que você precisa, senão você não está aqui. Eu estou falando do que você ainda tem que fazer, não foi o que você já fez, é claro que já fez. Aqui todos vocês já se transformaram muito. Todos, muito. Mas é uma caminhada eterna enquanto você está na vida. Então toda vez que você chegar perto de mim, se você vier até mim, é porque você ainda precisa de algo. E se você precisa ainda de algo, eu vou te mostrar ainda o que falta ser feito dentro para você dar o próximo passo. Então aqui, Camila, você todas as aulas me pergunta quais são os 20 próximos passos. Eu não sei. Nem para sua vida, nem para minha, nem para de ninguém. Porque aqui eu sou só uma peça. Eu estou mostrando para vocês qual é a escolha e o conhecimento da psicologia que eu uso e eu ensino só para o próximo passo. Se você der o próximo passo na direção adequada, tá seguro. Não adianta eu olhar e querer saber o 20º. Tá claro, gente? Só o próximo passo. E se você achar, se me encontrar daqui 3 anos e falar assim para mim, Mirela, agora, aí eu vou falar, nossa, lascou. Aí eu vou falar dentro de mim assim, eu sinto muito. Eu fiz a minha parte. Como tudo que a vida põe, com certeza fez a dele. Porque aqui é só o começo. É só o começo. Tá claro, gente? Então, na família de origem, os pais sempre dão mais, eles dão infinitamente, abundantemente, a gente não tem outra alternativa, a gente é obrigada a virar e passar adiante, ok? Mas e na relação de casal? Eu posso dar, sem receber? Se isso acontece, à medida que eu dou, como o outro vai se sentindo? Diminuído e tudo aquilo que nós falamos. O movimento dele, então, é se aproximar de mim ou se afastar? Afastar. Acabei de lembrar, tem um gift que eu coloquei no Instagram, lá no início. Ele é muito bonitinho, tá? Vocês podem ir lá e olhar. Ele fala tudo da relação de casal. Os dois estão numa balança. Vou até incluir eles aqui no curso. Os dois estão numa balança. Se eles se afastam, se eles dão menos e se afastam, então o que acontece? Eles ficam distantes. Mas se um vai mais do que o outro, a gangorra. E se o outro vem mais, a gangorra. Então, para eles conseguirem se encontrar no meio desse caminho, eles precisam andar na mesma proporção. Então, um dos pontos principais do relacionamento de casal, para ele manter e prosperar, é que a troca aconteça em equilíbrio. E esse equilíbrio, na maioria das vezes, ele se trata de uma questão fundamental. Qual é a tarefa que mais promove uma relação de casal, um relacionamento de casal, que faz com que esse relacionamento vire uma família? Qual é a tarefa? Filhos. Quem dá mais nessa tarefa? A mulher. E aí ela acha que porque ela deu mais, ela é superior. Né? Mas ela dá mais, porque ela dá o risco da vida dela. Compreende? Ela coloca a vida em risco para trazer a família do outro e a família dela para cá. Ok? Quando ela dá mais,
a relação naturalmente se desequilibra. O que é necessário então? Que o homem compense. E como o homem pode compensar a mulher por ela se comprometer nessa tarefa que é tão valiosa para ele, para os pais dele, para os avós deles e para todos aqueles que vieram antes? Provendo? Não é? Essa é a tarefa que cabe ao homem. Então, porque eu posso? Bem, olha, nossa senhora, hoje eu tô cansada, vou dormir um pouquinho mais, segura a barriga aí pra mim. Bem, não, hoje eu não tô afim mais de correr risco de morte, não. Tá, então vou deixar a barriga com você por um mês, mas mês que vem eu pego. Aí o cara, tudo bem, aqui a barriguinha um pouquinho, eu fiquei bem, combinou comigo? Não é assim, né? O homem, ele fica desesperado. Nesse curso que eu fiz, o cara contava assim, gente, aí de repente quando tudo estava assim, bem lascado, eu não tinha mais um centavo, acho que nem dignidade eu tinha mais, minha mulher chegou e falou, eu tô grávida. Eu pensei assim, nossa. Aí, mas eu achei que a coisa estava complicada. Mas complicada mesmo ficou quando eu começava a chegar em casa, eu chegava em casa assim por volta das 19 e a gente tinha combinado de trabalhar junto, ela estava vomitando, eu pensava, gente, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada, posso comprar remédio, mas eu não posso tirar nada disso que ela está sentindo dela. E era um dia após o outro. Aí o cara perguntou assim, nossa, o homem ouvindo, né? Nossa, cara, isso é desesperante. O que você fez? Uai, eu falei para lava a boca e vem embora. Aí todo mundo virou um meme, né? Lava a boca e vem. Então, o cara, ele fica perdido naquilo, ele não consegue resolver. Então, uma maneira que ajuda o casal a se equilibrar de uma forma a compensar essa tarefa é quando é possível para o homem prover. Não é? Porque quando ele provém, ele dá a ela a segurança que ela precisa para cumprir com essa tarefa. E é nesse momento que o homem se sente importante e necessário para essa mulher. E quando o homem tem uma mulher que respeita, honra e agradece isso, ele cresce muito. Eu falo muito para as mulheres, você tem o homem na medida que você agradece. O pai do Danilo, um dia me contou, do João Pedro, o Danilo, vou contar porque é uma das histórias mais lindas que eu já ouvi e eu sei que ele me permitiria dividir isso com vocês. Ele me deu 2 exemplos que ilustram muito isso. Ele disse que um dos dias mais difíceis da vida dele, ele estava assim meio perdido no sentido assim do que falar, né, para a mulher dele. E de que forma ele ia conduzir, né? Tava fazendo as coisas prosperarem e naquela fase que o homem tá assim, cadê o retorno? Cadê o retorno, né? O negócio vem, mas ele tem que esperar. Aí ele desesperado um dia assim, aí disse que ele sentou na cama, meio desconcertado, é bom ver ele contando. Aí falou para ela algo, e aí ela virou para ele e falou assim, eu confio em você. Ele falou que no outro dia ele levantou uma força tão grande, mas tão grande que aquilo que ele não tinha conseguido realizar nos últimos tempos, ele realizou em uma semana. Sim, os homens precisam que as mulheres enxerguem nele a força e agradeça. Eu confio em você é um agradecimento. O único que o homem precisa para encontrar coragem para continuar fazendo por essa família. Mas quando essa mulher age como superpoderosa, salvadora da pátria, e faz tudo, como é que fica essa relação? Qual é a alternativa desse homem? Embora, né? Ou então se vingar. Não tem outro jeito. Então Bert Hellinger mostra que um dos formatos que favorecem a relação de casal é quando o homem provê e a mulher segue esse homem.
E a mulher se sente segura com esse homem quando esse homem toma a força que vem do pai dele. É só um sentimento, gente, não é teoria. Esse homem pode fazer tudo por essa mulher, tudo. Aí é que ele se lasca. A questão é justamente essa, porque quando ele faz tudo, a mulher não respeita ele. Gente, eu falo assim, nossa, Deus foi generoso comigo, que me mandou nessa vida mocinha. Porque mulher é bicho danado. Pensa, se o cara é bonzinho, a mulher sobe em cima e põe espora. Eu, como bonzinho, perto de mim, homem comigo tem que ser firme, porque senão não funciona. E os homens hoje estão bonzinhos. De tão bonzinhos, tão covardes. Deixaram de fazer o essencial pela família. A mulher não se sente segura com o homem bonzinho, ela vai embora. Ela vai embora. A mulher precisa de firmeza. A mulher, acho que foi a Sophie Hellinger, a esposa do Bert Hellinger, bom, enfim, a mulher que disse, né, uma dessas pessoas que estuda comportamento disse o seguinte: a mulher, ela, depois que ela gera a vida, ela fica desesperada. Ela tem tanto medo daquele menino morrer, que a presença do homem que ajuda ela a perceber o futuro, a vida acontecendo. Mas se o homem não tem essa firmeza interna, sabe, se comporta assim, espera mais condução dela do que conduz, então a família toda se perde. E nós estamos vivendo isso. As mulheres com a força feminina embaixo do tapete, porque desenvolveram a masculina para não precisar de homens. Homem para quê? Eu faço. Eu tenho dinheiro. Minha mãe precisava do meu pai, ela não tinha dinheiro, mas eu tenho. Eu tenho meu emprego, eu sou reconhecida. Eu monto a minha casa. Tem cliente no consultório que fala: Mirela, eu monto a minha casa. Eu falei: então monta. Como se o fato de eu conseguir me prover, o Érico Rocha, que é o cara do marketing digital, ele fala assim, ó: nenhum empreendedorismo justifica o fracasso na sua saúde. Todo dia ele fala isso. Eu falei: eu vou fazer um vídeo. Nenhum empreendedorismo justifica o fracasso da sua família. Porque as mulheres estão confundindo independência financeira com independência afetiva. Nós estamos agindo como se a gente não precisasse dos homens. E aí o que os homens estão fazendo? Ficando bem mocinhas. Aí está desenvolvendo o feminino. Aí ficando covarde, porque aí para não perder a mulher ele não se posiciona. Lembrei de uma música. Quando essa música saiu, eu falei: ô, música feia. Mas ela faz todo sentido, né? É aquela assim, ó, será que eu vou cantar? Vou. Deixa eu lembrar aqui para não errar, é uma música sertaneja. Ela assim: nossa senhora, se minha tia me ver cantando na minha família, tem uns cantadores, eu não sou do time. Não. Mas de certo essa também dá, porque eu não sei a letra toda para dar opinião, verdade? Mas de certo dá. É aquela assim: deixei de ser cowboy por ela, deixei de viajar por ela. Não lembro o resto, não é por covardia de cantar, não, porque eu não lembro. Eu sei que ele deixou um tanto de coisa, e no fim... Ela deixou ele? Sim, claro. E os homens têm feito isso. Deixam de se posicionar como homem, deixam de se posicionar com os filhos para manter o casamento. E a mulher casca fora. Vai buscar outro. E geralmente as mulheres estão assim hoje. E outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Porque nenhum homem é bom o suficiente. Né? Infelizmente nossa geração jurou que ia fazer melhor do que as próprias mães. Né? E esse é o preço. Ok?